Só registrar aí que o vídeo, para quem quiser, ele tá facinho de achar no YouTube, tá? Colo que cura, ou colo cura, você já acha ele. Maria de Fátima, você está projetando a sua tela. Então, eu vou pedir para você apertar o ícone aí, parar a apresentação. Maria de Fátima, eu não consigo parar a apresentação da pessoa. Vou esperar um pouquinho. Maria de Fátima, você está escutando a gente? Tem um botão aí na sua tela que tem assim, parar a apresentação. Você precisa parar a apresentação para a gente conseguir ir junto. Deixa eu ver se eu consigo colocar a minha tela e de repente, né, muda aí. Não consigo. Uma das meninas que tiver com o perfil da gerência, eu vou fazer um pedido assim, já que a Maria de Fátima não está conseguindo escutar a gente para parar. Ah, ela conseguiu. Então vamos lá, gente. Essa é a nossa jornada do momento, né? Aprender junto, ir caminhando junto aí com os desafios do momento. Essa mensagem que a gente traz para você do Colo Cura tem como um desejo nosso de inspirar nossa conversa, tanto para que esse momento agora seja um momento onde a gente entende que é um lugar de colo, que nós, entre pares, a gente possa nos acolher, tecer estratégias colaborativas, cooperativas, que a gente possa transitar por esse novo tempo juntos, né? Dentro dessa perspectiva de colo também, trazer um pouquinho a importância que teve o colo que você recebeu da sua escola, do seu processo de escolarização. A gente está aí, né, há mais de 100 dias sem ter um encontro, uma atividade pedagógica, né, com os nossos estudantes. Algumas escolas já conseguiram fazer isso, outras não. Isso significa que, de alguma forma, a gente está tão distanciado que talvez a escola não esteja conseguindo ser o colo que ela representa para essa etapa de desenvolvimento. E esse momento de retomada da atividade é essa possibilidade da escola retornar a ser esse lugar onde o nosso estudante tem uma possibilidade de fazer o seu processo de aprendizagem e desenvolvimento com uma forma cuidadosa, com intencionalidades, né? Então, com essa inspiração de colo, eu quero deixar nosso encontro aqui, tanto da gente se acolher, como a gente oferecer colo. E para a gente aproveitar bastante essa manhã, já quero passar a palavra para o Eustáquio. Eustáquio já está aqui aguardando um bom tempo, né? A gente chegou mais cedo para guardar nosso espaço na sala, e deixar com ele o convite, né? De passar para a gente um pouquinho do que já foi mapeado para esse segmento, que vocês estão acenando para a gente, né? Como um horizonte de trabalho. Eustáquio, fica à vontade, o grupo é seu. E a gente já começa com a criança, porque é o grande momento da Secretaria de Educação do Distrito Federal, não é isso? Estão me ouvindo? Isso aí. Então, dá um joinha, quem está ouvindo, dá um joinha, tá legal, tá bacana. Gente, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Eustáquio, trabalho na Secretaria de Educação do Distrito Federal, tá bom? Eu trabalho na gerência dos anos finais. Às vezes, né, a gente está no movimento dentro da escola, e eu fiquei 10 anos, 11 anos na direção de uma escola, de 2008 até 2019, até ano passado, quando eu fui convidado para assumir aí a gerência dos anos finais, tá? Gente, é o seguinte, eu tenho literalmente um amor pela orientação educacional, tá? Eu sou casado com uma orientadora educacional, eu sou casado com uma orientadora educacional há 23 anos, e minha esposa, ela é orientadora dos anos iniciais, né? Trabalha também com a educação infantil. Então, assim, eu entendo. Eu entendo. Esse momento, quando fala do colo, gente, a orientação, ela faz uma amarração dentro da escola.
A orientação dá uma liga dentro da escola. Então, assim, nosso orientador, assim, é o apoio. Eu, particularmente, não é porque a gente está no momento que só tem orientador, não. É porque, realmente, o orientador, ele é o esteio, sabe? Porque, às vezes, por exemplo, eu dava aula no CEF, que era sede também. E o CEF, e dependendo da situação, fica uma situação muito... muito pragmática, muito tecnicista, e o orientador entrava, assim, toda quarta-feira, com uma mensagem, igual foi agora, uma mensagem de colo, uma mensagem de abraço, uma dinâmica, aí tem professor que torce o nariz, né, para dinâmica, eu não vou ficar abraçando ninguém, não, mas a orientação tá lá e fala assim, eu vou fazer, vai ter que abraçar, vai ter que escrever bilhetinho, enfim, mas, gente, tá fazendo falta, né? Gente, tá fazendo falta. Eu, particularmente, sinto uma falta danada de estar com os meus, tá, gente? Então, assim, só para a gente abrir um pouco esse momento, nós temos muito para falar hoje, tá? É um momento novo, é um momento diferenciado, é um momento nunca vivido na história desse país. Então, a gente tem assim, um movimento. O que nós vamos fazer? Tá? A ideia aqui é a gente falar de ciclo. A gente precisa falar de ciclo também, afinal de contas, os orientadores dos anos finais, eles dentro do métier, dentro do que está dentro da proposta, fazer essa amarração dentro do ciclo, e vamos falar um pouco de reprovação também, tá? E depois, lógico, nós vamos falar do que a gente está pensando aí para os próximos meses, né? Até porque a palavra reprovação, como é que vai ser, né? Como é que vai ser isso aí e tudo mais? Como é que vai ser o caminhar disso tudo aí nos próximos dias? Tá bom? Eu vou começar com uma apresentação. Vocês sabiam, eu vou falar para vocês, tá? Assim, vocês sabiam que quando a gente está apresentando, a gente desaparece? Não é isso? A gente desaparece, a gente não consegue ver vocês. Então, assim, não fica assim, tá? Deixa eu ocultar aqui, deixa eu preparar a apresentação. Deixa eu ver se já está chegando. Chegou. Está chegando, está chegando. Aí deixa eu te contar, o Stalk, tá aparecendo aqui pra gente, e aí você não vê a gente, mas a gente vê você, tá? Só pra você saber que a gente tá te acolhendo, te olhando e vendo o slide tudo ao mesmo tempo. Então tá, então eu vou ter que manter os meus modos, tá? Então vamos lá. Tudo bem, gente? Então, a gente começa com a alegria de Paulo Freire, sempre, sempre a alegria de Paulo Freire, tá? A alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da busca, e ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria, tá bom? Então, grande mestre Paulo Freire, a gente também entende assim, tá bom? Dessa alegria do processo de estar sempre aprendendo, ensinando e vice-versa, tá? Então, o objetivo de hoje é contextualizar a implementação do terceiro ciclo, identificar ações exitosas nas escolas e analisar o número de reprovação do Distrito Federal, tá bom? Essa questão de ações exitosas tem tudo a ver com o orientador educacional, tá? Gente, mas aí eu começo com uma provocação. É uma provocação, vocês vão entender, tá? Qual o papel do orientador educacional nas aprendizagens dos estudantes? Só que tem um detalhe, nós vamos exercer nosso poder de síntese, você vai responder agora essa pergunta, qual o papel do orientador educacional nas aprendizagens dos estudantes? Isto é, como o trabalho do orientador impacta diretamente lá na caneta, lá na mesa, onde o estudante está. Só que você vai exercitar a sua síntese, apenas 10 palavras. Com apenas 10 palavras, me diga qual o papel do orientador educacional nas aprendizagens do estudante, valendo 2 minutinhos só. Eu vou ler no chat, tá bom? Mas como assim? Só 10 palavras? Não, 10 palavras eu não consigo resumir isso tudo, não. Nosso papel é muito maior do que isso. Esse professor é um desaforado. Vamos lá, então. Bora, meu povo. Nós temos aqui mais de 237 pessoas. Começaram a chegar aí, Opa, começaram a chegar. Ai, tá correndo. Calma aí. Contribuir Contribuir para que efetive a aprendizagem significativa. Mediar. Ó, afeto.
acolher, apoio. Legal. Favorece o desenvolvimento global, olha o ser humano como um todo, tem escrito aqui. Bacana. Gente, tem um aqui. Tatiane Oliveira, aprendizagem anda lado a lado com afetividade. Gostei. Gente, direcionar, olhar afetivo, inteligência emocional, ajudar. Gente, abraço, contribuir com o apoio da aprendizagem. Então, vamos lá, então. Estão todos acolhidos? Tem mais alguém querendo escrever? Paciência, empatia, incentivo. O Joel colocou colaborar emocionalmente, pois nem só de disciplina vive o homem. É verdade, né? Concordo. Enxergando o aluno na sua inteireza, disse a Márcia. Olha! Gente, é isso. Eu concordo plenamente. Se tiver mais contribuição, a gente vai lendo, tá? Perdão. Mas nós vamos indo um pouco para frente, tá bom? Escutar ativa, sem julgamentos. Gente, escuta ativa, sem julgamento, eu vou te falar. Isso é coisa de bem de orientação educacional. Porque o orientador, principalmente escolas de anos finais, ele recebe o que a sociedade produz. Então, quantas vezes eu não vi a minha orientadora, Joana Dark Moreira, tá? A minha orientadora sentava e literalmente tinha estudante que precisava de colo. E não é só estudante não, viu? Eu falo assim, quantas vezes tinha professor sentado lá, precisando desabafar e falar um pouco. É claro que, mais uma vez, não quero trazer aqui de dizer que o papel do orientador é um papel de psicólogo. Não é isso. Não é isso. O orientador educacional é um profissional importantíssimo dentro da escola, tá bom? Mas, por vezes, né, a gente não pode negar isso, por vezes, ele é um local do desabafo, sim, é um local onde as pessoas se encontram acolhidas ali, naquele lugar, tá bom? Farol da escola, bonito, tá? Gente, eu preciso ir tocando, tá? Tudo isso daí. Reprovar para quê? O que está por trás de uma reprovação? Vamos falar de reprovação, porque aí a gente vai entrar no ciclo e a gente quer ser muito dinâmico nesse momento, tá? Reprovar para quê? O que está por trás de uma reprovação? A reprovação aumenta a evasão? Pedagogia da repetência, gente, a gente já sabe que a taxa de reprovação está em queda, mas ainda há um número muito elevado de reprovados no Distrito Federal. A gente vai mostrar os números, tá? E todos apontam que reprovação tem efeito negativo sobre a aprendizagem dos estudantes e pode reforçar a desigualdade, e uma gestão comprometida com a equidade deve assegurar que nenhum fique para trás. Gente, a gente entende que a reprovação ela tem cara e tem cor. Tá? Infelizmente, atinge as camadas mais populares da população e a população negra. Tá? Principalmente os estudantes do sexo masculino. Então, a gente tem vivenciado essas situações e reprovar ainda dentro da escola, tem muitos professores que entendem, e eu posso colocar isso sem menor constrangimento, por a gente visitar as regionais de ensino e ir até as escolas, eles entendem que o ato de reprovar, de alguma forma, lhe traz uma possibilidade de disciplinar aquela turma. E a partir do momento que se fala do efeito da reprovação, ele serve para de deixar o estudante numa defensiva e, consequentemente, daí buscar suas aprendizagens. A gente sabe que em algumas escolas isso ainda acontece. Então, mas não é esse caminho. A gente entende que não é por aí. Quando fala da questão da afetividade, do farol, da escuta, né? Quantas e quantas vezes a gente entende que o processo ele pode ser revertido, principalmente se a gente entender qual a situação daquele estudante, por que ele vivencia aquilo. Então, nesse momento, a gente tem recebido algumas perguntas e os pais até colocam, isso geralmente são pais, que estão perguntando para a gente assim, podia reprovar logo meu filho, agora nesse ano de 2020, porque ele não vai aprender mesmo?
E a gente fica assim, gente, então assim, às vezes, essa cultura da reprovação, ela está tão engessada dentro da cultura do nosso país, que pensa que a reprovação, que bom que ele reprovou, porque no próximo ano ele vai aprender mais. Isso não é verdade. Nós já temos pesquisas que o estudante que reprova uma vez, ele tem possibilidades de reprovar novamente mais do que aquele estudante que passa direto. Deixa eu explicar isso, né? Deixa eu explicar isso melhor. Por exemplo, um estudante, ele fica retido hoje, ele fica retido no terceiro ano, né? No terceiro ano, no quinto ano, no sétimo ano e no nono ano. Então, esse estudante que fica retido no sétimo ano, vamos dizer assim, né? Ele foi do sexto para o sétimo, do sétimo ele não foi para o oitavo, ele está retido. Esse estudante que vem num fluxo normal, vamos dizer assim, que do sexto ano vai para o sétimo, do sétimo para o oitavo, ele vai seguir no fluxo. Esse que reprova, a tendência é que ele vai reprovar novamente, e vai reprovar novamente, e quando a gente vê, a gente tem um estudante que ele já está com a distorção idade de ano, e nós temos hoje no Distrito Federal quase 75 mil estudantes fora da faixa etária, idade, ano. Então, a gente tem um programa Atitude, né? Ele veio com força total esse ano, mas, infelizmente, por essas questões que estamos vivenciando, né, ele não teve efetividade, mas a gente acredita que no ano que vem nós teremos. E o orientador educacional é aquele que, durante a coordenação, o conselho de classe, é aquele que adorava minha orientadora, que ela falava assim: vai reprovar por quê? Mas daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Gente, taxa de reprovação. Tá aí, vem caindo, tá? Vem caindo a taxa de reprovação ao longo dos anos, de 2017 e 2018. 2019 não saiu os números ainda, estamos esperando, tá? Mas essa taxa de reprovação das escolas públicas urbanas e rurais no Brasil. Então, essa taxa vem caindo, isso é muito positivo, tá? No Distrito Federal, número de reprovados era 11%, em 2016 caiu para 9%, e em 2018, 6%. Aí você vai falar assim, mas também, né, com ciclo, agora todo mundo passa, né? Eu já ouvi isso daí muitas vezes. Não vem muito de orientador, não, tá? Quer dizer, os orientadores geralmente não falam isso. Quem fala isso muito são alguns professores que ainda não entenderam o processo, tá bom? Mas sempre entendendo que os professores são nossos parceiros, tá? O que a gente precisa é trabalhar ainda mais para que ele entenda que esse processo do ciclo, ele é um ciclo, tá? Como na vida, a vida ela é feita de ciclos, tá bom? E aí você vai falar, aí a gente comenta, onde é que está a taxa de reprovação? A maior fica no terceiro ano, tá? Lá nos anos iniciais, 14,85%. Depois o quinto ano, 6%. Sétimo ano, 13%. E nono ano, 11%, né? A tendência dos professores, a tendência da gente achar que o sétimo ano é que reprova mais, né? Mas, assim, fica, na verdade, terceiro ano da educação infantil, da educação infantil, me perdoe, dos anos iniciais, é o que reprova mais. E nós temos, com os novos números, eu acredito que essa taxa tem caído, tá? Essa taxa aqui é de 2018. Continuando, aí você vai falar assim, junto comigo, mas como é que fica essa taxa? Onde esses estudantes podem ser retidos? Então, nós fizemos também esse estudo 2015, 2016, 2017 e 2018. Olha só, gente, onde o estudante pode ser retido também está diminuindo. Vou dar um exemplo. Aqui, ó, no sétimo ano. Sétimo ano, nós tínhamos quase 20% de reprovados em 2015. Isso desceu para 13% em 2018. Então, onde o estudante pode ser retido, ele também está diminuindo as taxas de reprovação. Outro exemplo, aqui no nono ano, eram quase 16% de reprovação em 2015. Agora, em 2018, isso caiu para
11, quase 12%. Então, mesmo, e aí a gente pergunta, ué, se o ciclo das aprendizagens não funciona, né, esses estudantes ficam retidos do mesmo jeito, por que essa taxa vem diminuindo, então? Né? O número de reprovados já foi maior, e onde esse estudante pode ser retido está diminuindo, tá ok? Vamos lá. O nosso IDEB também, ele tem aumentado. Ainda não está no número ideal, tá? Não está no número ideal. Nós temos aí 4,3, tá? O número ideal seria 4,8, mas se a gente pensa como o caminho histórico, nós vamos aumentando ao longo dos anos, tá? Apesar de não estar como nós desejamos. É claro que o IDEB, ele só mostra uma faceta, ele não mostra um todo, tá? Ele não quer dizer que seja o melhor instrumento para a gente avaliar as aprendizagens, mas é o instrumento que os governos usam, tá bom? E por que a escola ainda reprova? Nós temos aí algumas características, e essa foi uma pesquisa da SEMPEC, tá? Que fizeram mais de 1.000 escolas, tá? Acha que a meritocracia é um bom critério de distribuição de conhecimento, são partidárias da avaliação normativa, têm menos conhecimento de pesquisa sobre o efeito da reprovação, a reprovação acontece majoritariamente no ensino fundamental, e tiveram contato apenas com a política de ciclo implantada no Brasil na década de 90. Tá? Então, esse olhar sobre o ciclo, ele ainda permanece numa situação de que o estudante, ele tem a promoção automática, e não é isso, não é isso. Gente, a gente está vivendo um ciclo. Por exemplo, para muitos, é novo até isso que a gente está fazendo agora, né? Fazer reunião nesse meio, né, nesse meio virtual, aí a gente percebe que às vezes a pessoa aperta aqui, aperta ali, ai meu Deus do céu, pede ajuda para um filho, né, pede ajuda para alguém, então assim, é um ciclo de aprendizagem. Então assim, o estudante, ele tem, por que a gente chama de um ciclo? Porque quando ele está em determinado caminho, ele vai avançando, mas por situações ele fica retido, a lógica da reprovação é muito dura. Vou tentar desenhar isso melhor. Vamos pensar numa escadaria. Gente, subir escada é fogo. Subir escada é fogo. Então, pensa o estudante ali numa escadaria. Tá lá. Então, ele está subindo as escadas. Chega lá no final do ano, ele fica... ele fica ali em matemática. A lógica da reprovação, ele volta lá para o início da escada. Mas esse estudante, ele já tem uma caminhada, né? Então, assim, é preciso repensar sobre essas situações e a gente aponta alguns caminhos. Fortalecer a recuperação processual. Gente, o papel do orientador educacional é importantíssimo, né? De fazer essa busca ativa desses estudantes, da provocação do professor sobre essa situação. É claro que é papel do coordenador, não vou negar, mas as escolas que conseguem fazer esse diálogo entre supervisão, coordenação e orientação, e consegue harmonizar esses processos, cada um, claro, no seu métier, mas quando consegue harmonizar isso, a gente entende que o processo flui mais tranquilamente e com mais efetividade, tá bom? Diversificar o modo de avaliação. Gente, esse negócio de ficar só dando prova, agora eu quero ver como é que vai dar prova, né? Daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso. Como é que vai ser? Gente, essa escola, ela não existe mais. Essa escola, que escola que não existe mais nesse momento? Sabe aquela escola que dá 7 horas da manhã, bate o sinal, tem 300 meninos lá fora, e esses meninos vão entrando, felizes, conversando, entregando carteirinha, outros sem uniforme, outros com, enfim, com várias situações que nós temos na entrada, que chegam atrasados. Essa escola, ela não vai ter mais não, gente. Não para esse ano. Não vai. Esse movimento... não vai. Então, assim, é preciso pensar de que até isso a gente precisa repensar, inclusive os métodos avaliativos. Como é que nós vamos avaliar agora? Como é que eu vou acompanhar meu estudante agora daqui de casa e ele na casa dele? Como é que será isso? Tá? A gente tem pensado nisso também. Disponibilizar monitorias é uma questão que em algumas escolas os professores atendiam em turno contrário, tá? E fomentar o debate e discussão nas coordenações pedagógicas.
são caminhos para evitar reprovação, tá bom? Organização escolar em ciclos de aprendizagem, projeto interventivo e reagrupamento, o orientador educacional, mais uma vez, a gente entende que a escola, ela é uma orquestra, né? Então, assim, se todos estiverem tocando o seu instrumento harmonicamente, a gente tem uma música linda, uma canção linda. Então, o que acontece? O orientador educacional fazendo esse meio de campo, com a coordenação pedagógica, a supervisão, a direção e com os professores, dando essa liga, porque fazer o projeto interventivo e reagrupamento, ele é muito complicado. Nas escolas de anos finais, ainda está em processo, nem todas as escolas absorveram isso ainda. Então, consequentemente, fazer essa amarração, essa liga, é extremamente importante de trazer esse estudante para os projetos interventivos, pensar nesse reagrupamento intraclasse, interclasse, então é preciso pensar isso tudo, tá bom? Desconstruir a cultura da repetência, e eu vejo que o protagonismo estudantil, gente, o orientador é aquele das ideias, né? Nos anos finais, então, como eu gostava, o orientador é aquele que fala assim, nós vamos fazer uma gincana, nós vamos promover uma festa da família, nós vamos promover, assim, um encantamento, sabe? Nós vamos promover, sim, uma feira de ciências, uma noite de caldos. Então, assim, eu estou falando dessa parte de protagonismo. É claro que protagonismo estudantil não é isso, mas o protagonismo estudantil é o seguinte, nosso orientador, eu vou colocar a experiência que nós temos, tá bom? A nossa orientadora... Será que eu... Esse ruído? Não, né? Então, nossa orientadora fazia o seguinte, o Grêmio Estudantil, ele é muito voltado para os SEDES, é normal, SEDE é ensino médio, mas é comum, nos anos finais, a gente ter o conselho dos representantes de turma, porque é uma prática normal dentro da rede, as séries, né, cada ano ter ali um estudante, né, que é o representante de turma e o vice. Então, esses estudantes, eles mensalmente tinham uma reunião com ata, né, com esse acolhimento, com uma pauta, e esses estudantes, todas as suas reivindicações, chegavam até os professores, depois nós fazíamos, sim, o conselho de classe participativo. Então, aí vem a possibilidade de desafios, né? Vem muito forte essa questão da presença da orientação educacional. Né? Dentro da coordenação pedagógica, né? Tem que ter, as escolas precisam ter um momento da fala para os orientadores educacionais. Quando começar a coordenação, ou o momento da coordenação, tem que ter sim, porque esse é o espaço de fala, é onde vai dizer que tal estudante tem passado por certas situações, ou fazer a entrega do que foi feito, uma devolutiva sobre o que foi feito sobre determinadas situações com o estudante, família do estudante. Então, assim, ter essa presença do orientador educacional dentro da coordenação pedagógica e espaço de fala, né? Porque às vezes fica uma situação do orientador, ele está lá participando, mas em determinadas situações não dão espaço de fala para ele, pode ficar uma situação voltada mais para a coordenação pedagógica ou para a supervisão pedagógica. E não, esses laços eles precisam acontecer e isso precisa estar bem amarrado. A coordenação pedagógica é da escola, é para avaliar esse momento da escola, né? A avaliação diagnóstica, participar desse momento também, porque fazer o diagnóstico do estudante, ele não é só, pelo menos o que a gente pensa, não é só uma avaliação das aprendizagens. A gente também tem a avaliação da vida social desse estudante, né? O que está por trás de todo todo um comportamento que esse estudante tem. Então, como é que isso impacta na aprendizagem desse estudante? Por isso que é muito, muito, muito bacana quando os orientadores aqui, em massa, coloca uma questão, quando a gente fala assim, como impacta, coloca uma questão da afetividade. Vai para um campo emocional. E o campo emocional, ele diz muito, porque a gente fazer uma avaliação diagnóstica de um estudante que está passando por um processo de
de feridas internas, sociais, enfim. Ele está vivendo um momento que é um ciclo. A vida dele ali, de repente, ele está passando por esse momento, mas e a gente julga ele por aquele momento, a gente que eu falo enquanto comunidade escolar, é que aquele estudante não aprendeu, ou ele está com dificuldades, mas as dificuldades podem ser outras, extra-escola, e que a gente também, enquanto escola, precisa acolher e ter um olhar sobre isso. Parece uma situação assim, muito, muito maternal. Não queria usar essa palavra, não estou achando. Porque, às vezes, eu escutava isso dentro da sala dos professores. Eu escutava assim, Joana eu posso falar porque ela é minha amiga, tá? Então, se alguém conhece a Joana Dark Moreira, não tem problema não. Se isso chegar nela, não tem problema nenhum. Falava assim, Joana, você parece uma mãezona. E ela falava assim, graças a Deus. Porque esse menino ou essa menina só está tomando porrada, inclusive dentro da escola, onde deveria ser o lugar de acolhimento, né? Onde a gente tem... porque, independente a gente entende que todo ser humano aprende. Ponto. Todo ser humano aprende, mas ele precisa ter um tempo também. Ele precisa estar dentro do tempo dele. Gente, tem situação mais de ansiedade do que alfabetizar uma criança? Os pais, eles ficam assim, aí eu vou pegar aqui da experiência da minha esposa. Porque ela trabalha nos anos iniciais. Ela fala assim, o pai chega lá e fala assim, fulana já escreve, por que minha filha não escreve? Minha filha não vai escrever nunca, ela não dá conta, ela é burra. Gente, de repente, assim, 2, 3 semanas depois, o ciclo acontece e a criança está escrevendo. Então, assim, esse processo dessa ansiedade também acontece, isso não para. Isso acontece também lá no 6º, para o 7º, do 8º para o 9º. Gente, tem situações que naquele momento, aquele estudante, ele não tem condições até naturais de entender determinado conteúdo, determinado objetivo de aprendizagem, mas isso vai passando, dias depois, meses depois, ele percebe aquilo é retomado e as coisas fluem. Às vezes, a gente não pode querer colocar as pessoas dentro de uma caixinha, que é a nossa caixinha, que a gente determina. Opa, cada um tem seu tempo. Por isso que o ciclo ele é tão importante, porque ele equilibra as situações. Ele dá uma possibilidade de equidade entre todos os participantes desse movimento, tá? Reagrupamento e projeto interventivo, já falei da importância do orientador educacional para fazer a amarração disso tudo, e a gestão democrática. Gente, todas as escolas, isso são experiências de escolas, tá bom? Todas as escolas que mantêm essa organização, conseguem ter bons resultados. O resultado, eu não falo só acadêmico, não, de ter um notão, sabe, lá no IDEB, não. Escola, pelo menos eu entendo o seguinte, eu fui gestor escolar durante 11 anos. A escola, quando está muito calada, tem uma coisa errada. É sério. A escola, quando está muito quietinha, não gosto de escola quietinha, não. A escola tem que ter movimento, a escola tem que ter vida, né? A escola, ela tem que estar assim, ela tem que ter voz, né? Então, assim, nem sempre a escola muito quietinha era sinal de aprendizagem, sabe? Os estudantes, hoje o silêncio está profundo, todos os estudantes estão aprendendo. Não sei. Às vezes eu penso que uma gincana, ela traz tanto conhecimento quanto uma aula de geografia, tá? Às vezes eu entendo que uma feira de ciências traz tanto conhecimento que uma aula de português. Tá? Os jogos interclasses, eles vão trabalhar outros valores que talvez vão carregar a vida toda de companheirismo, união, disciplina, né, organização, do que o estudante vai lembrar dos jogos escolares, mas não vai lembrar daquela aula de geografia que aconteceu, sabe, no dia 20 de junho. Então, pelo menos eu tenho esse olhar. Conselho de representante é um desafio.
é um desafio. Reunir esses representantes de turma, conversar com eles, dar seguimento, dar voz para que os estudantes possam participar das discussões que acontecem dentro da escola. Tá bom? Gente, tá aí leituras obrigatórias, inclusive por orientador educacional, tá bom, gente? Extremamente importante. São aí os nossos livros de cabeceira, tá? Organização do terceiro ciclo, avaliação, tá? Os pressupostos teóricos e o nosso currículo, tá? E gratidão, não quis me alongar muito, porque a gente tem várias perguntas aí, e eu tenho certeza que as perguntas como será, como vai acontecer nos próximos dias, tá bom? Gratidão, esse é meu telefone, a gerência não tem telefone, tá? Mas esse telefone podem ficar à vontade para a gente tirar dúvidas e conversar, tá? Gratidão eterna. Obrigado. Gratidão, Eustáquio, pela sua colaboração, por trazer para a gente tantas informações, né? Já vou te sinalizar que todo mundo quer a sua apresentação, e aí, se para você for tranquilo, te peço para disponibilizar para mim pelo WhatsApp ou por e-mail, e eu retransmito para a galera. E queria entrar já um pouquinho em como que a gente vai transpor, né? Toda essa questão que você está trazendo para a gente, em termos de como que é a gente, estou pensando assim, olha, quantos desafios a gente já tinha quando a gente estava presencialmente na escola, né? Porque você traz esses cenários, de como a gente olha a questão das aprendizagens, de como que a gente remodela a escola, né? Para ela funcionar em função dos sujeitos e não com foco em desempenho acadêmico, né? Exclusivamente, focado no conteúdo. E a gente já tinha esses desafios e nem todos eles, assim, sendo um alvo de superação, né? Vamos juntos superar esse obstáculo. E agora a gente tem essa grande realidade, que é esse cenário de tentar achar um caminho, desenvolver, construir a rota, né? Para desenvolver uma aprendizagem e desenvolvimento, para gerar estímulos de aprendizagem e desenvolvimento, nesse contexto aí, por meio das tecnologias. Sei que tem muita gente já agoniada, como que eu vou fazer isso? Então, eu queria pedir para vocês terem só mais um pouquinho de paciência. Quero trazer alguns elementos da orientação educacional, e aí a gente faz essa nossa conversa e vai costurando aí os temas. Você quer trazer alguma finalização da sua fala, Eustáquio? Não, estou só preparado aí para as perguntas. Pode seguir o barco, tá bom? Diga, Marina. Michele, tem uma pergunta que eu acho que é bem específica mais para o Eustáquio do que para a gerência, e aí não sei se você prefere já dar espaço para ele responder isso agora, ou se você prefere falar e depois a gente abre para todas as perguntas. Não sei qual é a pergunta, coloca aí. Como está sendo discutido o processo de reprovação no contexto da pandemia, visto, enfim, que nem todo mundo vai ter acesso, etc. Excelente pergunta. Excelente pergunta. Olha, particularmente falando, vocês estão falando com uma pessoa que não acredita na reprovação. Então, assim, vai ser muito, muito complicado trazer uma situação para vocês. Eu não acredito na reprovação enquanto processo pedagógico, tá? É lógico que você vai falar o seguinte, você pode falar o seguinte, professor, nós temos aquele estudante que não faz nada. Ele não faz nada, ele é um complicador, ele é indisciplinado, eu não tenho problema de falar isso para vocês, ele é até um mau sujeito, anda com gente que, enfim, que traz transtornos para a escola, e por aí vai, né? Mas mesmo assim, eu vou ser bem honesto com vocês, resgatar esse estudante é uma situação que ele, de repente, não aprende com aquele modelo. De repente, podemos pensar em outros modelos. Professor, já pensei em todos. A gente pode pensar a gente coloca ainda mais. Gente, reprovação para esse ano, eu vou ser bem honesto. Assim, vocês estão falando com uma pessoa que não, nem em tempos normais, eu entendo que não acredito na reprovação como forma de aprendizagem, como você trazer para um estudante, agregar ao estudante possibilidade de aprendizagem. Eu não acredito nisso, não acredito.
e vou ser bem sincero, não estou na cadeira que eu estou hoje, e ela é passageira, eu saí ano passado da escola, eu saí em 2019, né, e estou, então, eu não estou sentado numa cadeira burocrática, não, eu saí ano passado, está fazendo um ano. Então, assim, na escola, o que a gente vivenciava, e a gente sempre nós fizemos essa discussão, particularmente falando, nesse momento de pandemia, onde nem todos terão acesso, onde a gente tem dificuldade de chegar até, porque o grande lance é o seguinte, qual é a grande pergunta? A grande pergunta que vocês fazem, e a gente entende, é o seguinte, sabe o Marco Antônio? O Marco Antônio é do sexto ano A, só que o Marco Antônio, ele é um bom estudante, só que ele mora lá nas casinhas da estrutural. Ele é carente, vive a questão da vulnerabilidade social. Na casa dele tem uma televisão, se é que tem. Como é que nós vamos chegar a esse estudante e no final a gente vai falar para ele que ele está reprovado? Olha, gente, assim, eu vou ser bem sincero. Nós, orientadores educacionais, temos um grande desafio. Nós, orientadores educacionais, temos um grande desafio. Eu entendo que nós temos até uma questão social, né, de pensar, porque a reprovação vai ser para uma criança carente, negra, pobre e sem acessos. Sabe? Não sei se a gente deve reforçar essa situação. Eu não vou dizer para vocês não reprovar esse estudante, mas durante um conselho de classe, lá no final do ano, dia 29 de janeiro, porque o calendário está colocado para o dia 29 de janeiro, a gente vai sentar ali em torno de uma mesa, talvez até virtual ainda, e a gente vai falar o quê? Né? Falar assim, olha, esse estudante, ele não teve acessos. E a gente vai... Não sei, sabe? É uma situação para debater. Minha opinião, professor de geografia desse estudante, eu não reprovaria ele. Assim, enquanto professor de geografia, tá? Enquanto instituição, tem que fazer muita... Porque também é o seguinte, a gente vai começar um momento, nós vamos fazer uma caminhada, vamos esperar também, a gente tem algumas ideias, mas a gente quer chegar nesse estudante, tá bom? Obrigada, Eustáquio.